Bom, produção, vamos tentar contato aí com o deputado federal, Coronel Armando, aqui de Santa Catarina. Põe na tela para nós aí o deputado. Boa noite, deputado. Boa noite. Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, em baldeação. Houve problema com o meu voo, não consegui chegar em Santa Catarina, então estou aqui no aeroporto. O senhor está em trânsito aí, está voando para Santa Catarina, então. Sim. Bom, boa noite para o senhor, vamos tentar. aí. O senhor tem uma pauta excelente, eu acho que a gente tem que dar atenção, né? Quando eu vi a pauta ali, quando eu vi o vídeo do senhor hoje, a gente fez questão de baixar o vídeo e colocar aqui nas nossas redes sociais, né? O vídeo já está lá no nosso Instagram, e é interessantíssimo, né? Avaliação popular de ministros, né? Do STF. Nada mais justo, né? Eu gostaria que o senhor falasse desse projeto, que é aí da autoria do senhor, né? Fique à vontade. Bom, inicialmente a gente tem a população escolhe as pessoas em quem ela vota. E essa escolha, ela tem uma possibilidade de você tirar essas pessoas do mandato. Então, nós somos escolhidos, parlamentares, pela população por uma eleição. E os ministros do STF, todos os ministros, mas em especial do STF, eles não são escolhidos pela população, são indicados pelo presidente e a gente não tem mais nenhum tipo de poder sobre ele, tendo apenas o Senado Federal a possibilidade de abrir um processo de impeachment. E os deputados tentarem fazer novas leis. Porém, isso tem se mostrado muito, muito difícil, porque a gente vê que tem muito parlamentar que às vezes não tem interesse em conflitar com o STF. E o STF acaba se tornando um órgão supremo, efetivamente, em relação aos demais poderes. E a minha proposta é que, nas eleições, juntamente com a escolha dos parlamentares, deputados federais, estaduais e senadores do Legislativo, a gente também possa avaliar os ministros do STF colocando seus nomes do lado. E uma avaliação, não é voto. Se ele tem feito um bom trabalho, se não está fazendo um bom trabalho ou é indiferente. Isso aí nós vamos ter uma amostragem do que a pessoa pensa do ministro do STF. Eu coloco para você que... Desculpa, que eu girei o coisa e não consigo aqui botar em uma boa posição. Então, dentro desse conceito, a população vai poder avaliar esse ministro. E caso eles sejam mal avaliados, irá abrir uma possibilidade de o Senado, por iniciativa popular, abrir um processo de impeachment dos ministros do STF. Hoje, o Japão já faz isso. No Japão existe a avaliação, a eleição dos parlamentares e junto é colocado o nome dos ministros da Suprema Corte deles, que serão avaliados logo que entraram. Então, a cada 4 anos, a gente avalia esses ministros, tendo a situação do seu desempenho, avaliando o desempenho. Isso vai dar mais força à população e, com certeza, vai limitar o alto poder que hoje o STF tem de não se submeter a nada, nem mesmo à Constituição. Então, isso também já ocorre na Constituição do Estado de Missouri, nos Estados Unidos, desde 1940, mas no Brasil a gente não tinha um instrumento para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal quando ele exorbitar nas suas ações, na sua conduta, e aí entra em crime de responsabilidade. Vejam, eu mesmo e muitas pessoas assinaram pedido de impeachment em abaixo-assinado, mais de 3 milhões de pessoas assinaram, e a gente não teve ali, simplesmente o presidente do STF, o presidente do Congresso não deu andamento, porque não achou necessário fazer o processo de impeachment, crime de responsabilidade dos ministros, principalmente Alexandre de Moraes. Então, a ideia é que a população avalie o ministro e, a partir daí, dessa avaliação, dependendo do resultado, ele pode ir muito bem, como pode ir muito mal, ou pode ser indiferente. Mas nós vamos ter quase um plebiscito. Todo mundo que estiver votando
vai se manifestar sobre essa atuação do ministro do STF. E considero para você que isso é muito válido, vai colocar um limite que hoje não existe. Eu tenho outra proposta, que é de alterar também o nome de Supremo Tribunal Federal para passar para a Corte Constitucional Brasileira, porque não pode ter nada supremo. O Supremo é Deus, e hoje os ministros do Supremo se acham superiores a todos os outros poderes. Então, a minha ideia é fazer Corte Constitucional Brasileira, como é também na Alemanha, mas aí entra por outro caminho, porque é uma PEC. Esse que eu estou apresentando é um PL, que é mais simples de se aprovar, e que tem que passar dentro do período da eleição, da próxima eleição, da lei eleitoral, para a gente já, o ano que vem, ter esse poder. Eu coloco que, atualmente, nós não conseguimos mudar os ministros do STF, a lei ampara, e eles ficam até 75 anos. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes será ministro do STF até 2043, influenciando a eleição de 2026, a eleição de 2030, a eleição de 2034, a eleição de 2038 e também a eleição de 2042. E a gente vê o poder que os ministros têm e a atuação política deles. Nós vemos que o inquérito das fake news, ele nunca termina, e eu sou advogado, você tem que terminar o inquérito, ele não pode ficar aberto da forma que está, e a justificativa é que é para prevenir ações na eleição de 2026. Mas nós não estamos falando de 2026, é um inquérito que já tem 5 anos e que vem se prolongando. Então, isso contraria tudo que é orientado pelo direito. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade para as pessoas avaliarem os ministros e darem o seu parecer. Embora não tenha um efeito direto, vai mostrar o que a população pensa dessas pessoas que exercem um cargo público e que não foram votados e que não tem nenhum tipo de avaliação. Deputado, eu vejo que o senhor está com dificuldade aí na imagem, né? Tem hora que o senhor quase que sai do vídeo. Se o senhor conseguisse ficar mais centralizado, mas eu acho que está difícil aí para o senhor, né? Eu vou botar a minha imagem em pé, que aí com certeza ela fica melhor. Eu tentei botar deitada e aí ela ficou torta, não estou conseguindo colocar ela do jeito. Então eu vou botar em pé. Pode ser. Tenta aí colocar para ver se fica melhor. Tá bom. Acho que a gente perdeu a conexão com ele. A nossa produção tenta novamente aí, para ver se ele entra, mas ele estava com dificuldade, né? No alinhamento da imagem ali. Mas o coronel tem coisas importantíssimas, muito inteligente aí, né? O coronel Armando, deputado federal aqui por Santa Catarina, e dá prazer em ouvi-lo, né? Essa que é a verdade, dá prazer em ouvir o coronel aí, ó, tá de volta, né, com a gente. Coronel, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que o senhor vê a eleição, né? Já estão falando bastante sobre isso já, né? 2026 é logo ali. Como é que o senhor vê a eleição para governo em Santa Catarina, né? João Rodrigues aí, prefeito de Chapecó, se lançando candidato do PSD, claro, o Jorginho vai à reeleição, né? Um estado que é 70% de direita, né? Como é que o senhor vê essa disputa, primeiro para o governo? Bom, eu vejo que, apesar do governador Jorginho ter uma boa aceitação, ele está fazendo um bom governo, o candidato João Rodrigues é um candidato muito forte. Ele já é conhecido e reconhecido no estado e faz uma excelente gestão lá no município de Chapecó e na região oeste. Então, ele já tem uma vantagem como concorrente de não ser uma pessoa desconhecida, vai ser uma pessoa conhecida. O governador faz um excelente mandato, com certeza, e tem muitas entregas, mas o tempo agora favorece o governador, porque ele está fazendo as reuniões nas associações, nas 21 associações, conversando com os prefeitos, atendendo às demandas dos prefeitos, e o João Rodrigues não tem uma máquina na mão, ele tem uma possibilidade de concorrer. Porém, a base de apoio dele tem crescido muito, o nome dele é um nome forte, e eu considero que e ele não vai recuar, pelo que a gente sabe, ele não quis ser senador, foi oferecido a ele a oportunidade de ser senador, e ele não quer recuar, ele quer ir ao governo do estado,
apoiado pelo seu partido e por coligações que irá fazer. Tem no partido dele o presidente da Leste, Júlio Garcia, que dessa vez vai a deputado federal, então na mesma nominata, na mesma chapa do João Rodrigues, nós temos lá um PSD forte, que pode levar a gente ir a um segundo turno entre partidos de direita, porque aí não será como sempre tem sido, e as últimas eleições, direita contra a esquerda. São 2 gestores de direita que vão ser avaliados pelo crivo popular. E aí eu acho que pode haver um equilíbrio ou até uma mudança, como houve no caso Merizo Moisés. Mas eu considero que o governador Jorginho é o favorito, todos eles também estão procurando. Não vejo mais uma eleição do PL sozinho, como foi em 2022. Hoje o PL vai ter que buscar alinhamento. Eu queria corrigir você, eu não estou mais no PL, eu fui para o PP. Eu fui convidado para ir para o PP, falei com o presidente Bolsonaro, fui convidado pelo senador Amin. Então eu ingressei no PP dia 11 de junho, mas é um partido de direita, a gente sabe quais são os valores, a antiga Arena. Então eu fui para o PP, e o PP é um partido que tem interesse para o governador Jorginho ter o selado, como também para o João Rodrigues. Então a composição ainda vai ser feita, mas eu vejo, assim, pelas obras, pelo trabalho do governador, ele hoje na frente, mas como se disse, depois que nós formos para a urna e escolher, e se der segundo turno, aí pode ser que haja alguma virada nesse caso. Não estou dizendo que vai haver, mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. Vai depender muito dessa composição, né? Quando se fala nos candidatos do Senado, para o Senado, né? Se não houver esse acordo, claro, a direita quer fazer 2 senadores, a direita precisa ter a presidência do Senado, precisa ter o maior número de senadores no país. E quando a gente olha para Santa Catarina, né, tem Amin. O Amin sempre se posicionou como um senador de direita também, né, indo para o embate. Teve um embate agora há poucos dias, num depoimento dele com o ministro Alexandre de Moraes. Ele não arregou, né? E tem até vídeo aqui no nosso Instagram também sobre isso. Então, o que eu penso que vai depender muito dessa composição, porque o Amin é candidato ao Senado pelo PP, né? Ele é candidato ao Senado pelo PP. Por outro lado, fala-se em 2 candidatos no PL. O Bolsonaro experimentando uma indicação do filho para cá, o Carlos Bolsonaro, e tem a Carol Detoni, né? Tem também a Júlia Zanata, né? Então, como é que fica essa coligação, como é que fica essa composição aí, se o PP vai estar junto com o Jorginho, se não tem o apoio para o Senado, para mim, né? Então, acho que tudo isso vai depender muito dessa formação aí, dessas coligações de partido, né? Eu considero, primeiro, eu sou muito amigo do presidente Bolsonaro, conheço o Carlos, mas a gente tem políticos capazes de exercer com maestria o Senado por Santa Catarina. E aí você citou a mim, que é uma referência, uma história, foi aquele que me convidou para o PP e faz um excelente mandato, já foi candidato a presidente da República, ele é reconhecido como o melhor parlamentar de Santa Catarina, um dos melhores do Brasil, e eu acho que ele tem que concorrer novamente ao Senado. Ter 2 candidatos do PL pode ser uma fala, mas o que se deseja realmente é termos senadores de direita no Congresso para que a gente possa fazer até o próprio processo de impeachment dentro do Congresso. Então, não necessariamente eu ir para o PL. Eu mesmo saí do PL para o PP, mas com o aval do Bolsonaro para estender a direita em outros partidos. Eu não saí do PL brigado com o Bolsonaro, eu fui liberado pelo Jorginho Melo, fui liberado pelo Valdemar, e a minha missão é estender no PP, mas a direita ter realmente alguém de direita. Então nós temos nomes ali. Eu não considero que essa fala, que vão ser 2 do PL, ela vai realmente se consolidar. Eu entendo que a Carol Detoni, sim, ela tem feito um excelente conhecida, já foi a presidente da CCJ, é uma pessoa equilibrada,
é uma pessoa respeitada, capaz até de ser no futuro uma ministra da Justiça, se a direita ganhar essa eleição. Mas eu considero que agora a Carol, ela merece, o próprio Bolsonaro já me falou que ela era uma das suas escolhidas, e a segunda vaga, ele iria olhar o cenário. Ele não definiu dentro do cenário quem seria. E ultimamente apareceu o nome do Carlos, eu acho que é um balão de ensaio para testar. Mas a gente viu aí que não, ele tem todas as qualidades dele, é uma pessoa combativa, é vereador no Rio de Janeiro, mas falta para ele a identidade do norte de Santa Catarina, e nós temos gente capaz de ser indicado por aqui. Então, eu não acredito que ele seria concorrer por aqui. Pode ser só uma sondagem. A definição, eu acredito que o senador Amin, ele é tão importante, tanto para o Jorginho, que gostaria de ter a companhia do senador Amin na sua chapa, na majoritária, como tenho certeza que o João Rodrigues também gostaria de ter o Amin, pela qualidade que ele representa, e porque nós estamos falando de um partido que tem um peso na história de Santa Catarina. O PP tem 53 prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, então é um partido com muita força e que a gente pretende fazer o partido reocupar o seu lugar, elegendo um senador, deputados federais, estamos agora com a União Progressista, então o PP deve ressurgir e fazendo novos parlamentares. E eu entendo que ele é fundamental, vai ser a noiva nessa eleição. Todo mundo cobiça o PP ao seu lado. Deputado, concordo plenamente com o deputado aí nas suas análises, né? E penso dessa forma também. Também pensei que esse experimento com o nome do Carlos Bolsonaro, claro, uma grande pessoa, né? Combatente, ali, fiel escudeiro, junto com o pai, seja mesmo essa frase que o senhor usou aí, um balão de ensaio, né? Bom, vamos ver no decorrer aí o que acontece, porque 2026 é logo ali, né? Daqui a pouco chega e daqui a pouco tem eleição, né? E para mim, eu tenho sempre falado aqui nos meus vídeos, será a eleição mais importante da história desse país, né? Eu vou deixar o senhor fazer as suas considerações finais, que a gente tem que seguir aqui com o Jornal Top News. Hoje teve mais uma inauguração do Grupo Coque em Palhoça, né? Mais uma unidade, e a gente tem umas entrevistas para pôr no ar, né? Vale ressaltar também aqui que o senhor falou das prefeituras do PP por Santa Catarina. O prefeito de Tijucas é do PP, né? Maicon Campos Sgrotti, filho do ex-prefeito Wilson Sgrotti, né? Amigos aí do Amin, sempre estiveram juntos, né? E é o prefeito hoje de Tijucas, né? Maicon Campos Sgrotti, do PP. As considerações finais do senhor aí, deputado. Eu queria lhe agradecer por essa oportunidade. Eu tenho um outro projeto de lei que eu apresentei hoje, que está repercutindo muito, que é o desconto nas contas de luz de 50% dos hospitais públicos e filantrópicos, um desconto que irá permitir que os hospitais tenham uma economia na área de custeio que vai beneficiar todos os hospitais públicos e filantrópicos. Esse projeto está tendo uma grande repercussão. Depois eu poderei falar, se você na frente quiser, sobre esse projeto, mas eu já estou dando algumas entrevistas e tenho recebido um retorno muito positivo dos hospitais pelo cunho social, já que a gente tem que investir em saúde, é uma obrigação do Estado, e dessa forma todos os hospitais teriam um benefício. Então é um projeto que eu apresentei hoje, e numa outra oportunidade eu falo sobre ele. Mas agradeço a você a oportunidade, desejo sucesso a todos aí que assistem à rádio, ao Grupo Cox. A gente sabe a força e a importância de um novo empreendimento, são empregos, é desenvolvimento, e vou, como membro do PP agora, desejar sucesso ao nosso prefeito do PP aí em Tijuca. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, deputado, e bom retorno para o senhor aí, uma boa viagem, né? Aí de retorno para Santa Catarina. E mais uma vez, muito obrigado, né? O senhor ser tão atencioso aqui com a gente do Jornal Top News, nos atendendo, né, para mais uma entrevista. Eu espero encontrar o senhor em breve aqui novamente, uma oportunidade para o senhor falar mais sobre outros projetos. É um projeto importante, o senhor falou aí também, né? Uma grande ideia, né? Realmente, os hospitais merecem, né? Os hospitais públicos,
E parabéns por mais esse projeto. Um abraço para o senhor, uma boa noite. Um abraço. Aí, obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço. Aí, eu conversei com o deputado federal Coronel Armando, fazendo uma correção aqui. Hoje ele está no PP, né? Era deputado do PL, assumindo a vaga aí do Jorge Goethe, que é do Republicanos hoje, mas já está no PP, né? Do Esperidião Amin, do senador Esperidião Amin, aqui de Santa Catarina, no PP do prefeito Maico Campos Esgote, aqui de Tijucas.